para a gente começar, Lucas, primeiramente, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para a gente começar, eu gostaria que você começasse se apresentando. Acho que você seria legal para as pessoas que não te conhecem, te conhecerem e apresentando a você e um pouquinho da sua história com a Zap 18. Acho que seria legal fazer essa introdução. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite para o papo, Felipe. Meu nome é Lucas Costa, eu sou ator, diretor, professor de teatro. Já me aventurei pela dramaturgia também. E a minha história com a Zap 18, ela começa em 2007. Foi a primeira vez que eu ouvi falar da Zap 18. Eu estava na faculdade. E aí entrou um grupo de alunos da faculdade, alunas veteranas, apresentando a ZAP 18 para todo mundo. E aí, a partir dessa apresentação, eles estavam fazendo um convite para a gente assistir o espetáculo Essa Noite Mãe Coragem. Eu comecei a me interessar muito pelo grupo, né, e procurar informações sobre o grupo, mas só em 2008 que eu fui lá. Então, demorei um ano, mais ou menos, para conhecer o espaço, depois da primeira vez que eu ouvi falar. Eu já tinha ouvido falar da ZAP em 2006, na estreia do Mãe Coragem. Eu estava bem no início, assim, tinha 2 anos fazendo curso de teatro lá na PUC. Depois eu tive esses colegas veteranos que estavam nessa noite Mãe Coragem convidando. E depois eu fui fazer uma pesquisa de iniciação científica com o professor Antônio Delbrando. E aí dos grupos que nós estávamos pesquisando era a ZAP. Estava pesquisando teatro e realidade. E isso porque eu tinha muito interesse com teatro épico, né? Estava fazendo a disciplina de teatro épico. E aí eu comecei a ir na ZAP, frequentar a ZAP semanalmente, assistir os ensaios, os espetáculos. Quando foi em 2010, no início do ano, eu estava concluindo essa pesquisa, já tinha até apresentado, né? Um dos atores saiu e eu fui convidado para substituir esse ator, o Renato, no espetáculo 1961-2010. E é um espetáculo que conta a história do Brasil, né, um pouco sobre o período da ditadura, a abertura democrática, o governo Lula. E aí foi uma oportunidade muito legal de substituição, né? A ideia era substituir esse ator. E aí, como eu estava fazendo meu TCC em licenciatura, eu pedi o espaço, solicitei, né, a Cida, Elisa Santana e ao Gustavo na época, para oferecer uma oficina de teatro épico para crianças. E aí eu juntei dois interesses meus, que era falar da cultura afro-brasileira e utilizar o teatro épico como estrutura, né? Então eu dei uma oficina sobre o Besouro, sobre o Galanga, o Chico Rei, né? E sobre a Dandara. Então, cada mês da oficina eu pegava uma dessas personalidades, dava movimentos de capoeira e usava o teatro épico como uma base teatral para esses alunos. Eram crianças a partir de 11 anos, de uma escola do bairro, né, a Escola Maria de Magalhães. Então, em 2010 eu comecei a dar essas oficinas, comecei a viajar com o grupo também. E aí, como a reunião pedagógica era no mesmo horário, no horário depois da minha oficina, então acabava a minha oficina, tinha reunião pedagógica e a reunião geral de produção, eu acabava ficando para a reunião pedagógica, né, porque eu estava dando uma oficina, e ficava para reunião de produção também, dava pitaco, e aí com o tempo as pessoas foram falando, o Lucas está na Zap, né, você está na Zap, você faz parte da Zap. E aí quando eu fui ver, eu estava na Zap mesmo, assim, e fazia parte do coletivo de uma forma muito é, processual, com muito tempo, né? Então foi um processo bem longo, assim, para pensar, olha, eu faço parte desse coletivo. Eu comecei a assumir funções, né? Então eu era um professor de oficina, eu era um ator, criador. Depois eu comecei a também participar da elaboração dos projetos, então ajudar a pensar esses projetos que seriam enviados para a lei de incentivo, fomento, né?
E porque é uma coisa importante, a gente tentar entender o que que a gente quer, o que que a gente quer fazer, espetáculo que a gente quer montar, projetos que a gente quer criar. E aí eu estava nessa participação até que a Cida Falabella ela entrou na comissão de cultura. Quando ela entra na comissão de cultura, ela tem que se afastar da ZAP, né? Ela vai se afastar, ela começa um afastamento, né? Para a ZAP poder continuar o trabalho, não ter nenhum tipo de questão ilegal, tal. E depois ela se candidata a vereadora também, né? Ela foi vereadora por 4 anos e agora também ela assumiu a vereança no ano passado, nesse ano ela assumiu de novo. Então ela se afastou, a Elisa Santana saiu por volta de 2013, 2014, não me lembro ao certo. Quando a Elisa Santana saiu, ela era coordenadora pedagógica, eu fiquei como coordenador pedagógico, né? E aí o grupo, né? A gente chamava na época de núcleo duro da ZAP, que eram as pessoas que estavam há mais tempo, né? Eram só 3 pessoas. Acabou ficando comigo, Gustavo e a Cida. Então eu fiquei como coordenador pedagógico, o Gustavo ficou na coordenação do espaço, né? Dos grupos que iam apresentar lá, da gestão do espaço, e a Cida virou uma coordenadora geral, né? E aí, depois a Cida saiu, eu e o Gustavo continuamos dividindo os trabalhos, né, de coordenação do espaço e coordenação pedagógica. É, e agora o Gustavo tem uns 2 anos que ele está mais afastado também, porque ele está morando na Alemanha, né, ele fazendo doutorado, então ele também está mais afastado, então eu estou com essa coordenação geral e coordenação pedagógica, e a gente tem o William agora que está fazendo a gestão do espaço, né? Em relação às contas, pagamentos dos profissionais, ele é o tesoureiro da associação e ele está fazendo essa dobradinha comigo, né? A gente aí tem um apoio voluntário da Cida, que é sempre muito bem-vindo, ela vai nos espetáculos, ajuda na hora, assim, é muito importante a presença dela lá, né? Porque ela é uma das fundadoras do espaço. E aí, a partir de um dado momento, a ZAP começou a chamar também pessoas que foram formadas também, né? Que a gente contribuiu com a formação dessas pessoas para participar do grupo. E aí já tiveram algumas gerações de pessoas que fizeram parte da ZAP e eu estou como responsável pela formação de uma próxima geração, né? Que já está participando das atividades do grupo e é uma geração predominantemente negra, né? Que vem a partir de um desejo que eu venho alimentando e cultivando desde quando eu entrei na ZAP, né, que eu falei da oficina lá para os adolescentes, que eu já trouxe a questão negra, e eu trabalhei ao longo desses anos todos, né, desses 12 anos que eu estou oficialmente na ZAP, desses 13 anos, né, agora, que eu estou na ZAP. Em 2019, a gente criou a oficina Zona de Experimento Cênico em Teatro Negro. Teve até uma experiência que o Felipe participou, né, que a gente começou a criar um grupo de estudos, e aí a gente foi cada um para um caminho, né, dessas pessoas que a gente tinha pensado em trabalhar juntos. E aí, em 2019, a gente começou a fazer essa oficina, a gente está na sexta edição da oficina, no sexto módulo, que chama Quilombo Futuro, né? Quase 3 anos de oficina já. Tem pessoas que estão desde o início, como fizeram a primeira oficina, tem pessoas que estão começando agora. Então, é uma oficina muito legal, porque ela é uma oficina de teatro negro de longuíssima duração, né? E a gente pesquisa temáticas, pesquisa história, né? Pesquisa temáticas relacionadas à vida, à vida das pessoas negras, filosofia, sociologia, a história do teatro negro também. E eu percebo que tem muitas coisas para explorar, sabe? Tem um universo muito vasto para a gente explorar cenicamente, assim. E é isso, assim, a minha história com a Zap, resumindo, ela está muito nesse campo
né, de começar como um pesquisador, ser convidado para atuar. Eu acho que foi na Zap que eu me vi como um ator mesmo, sabe? Eu acho que antes da Zap eu tinha muita desconfiança em relação a mim mesmo na cena. E aí a Zap me trouxe a possibilidade de falar coisas que me interessavam mais do que em outros lugares, né? De fazer um teatro que eu, que eu, que eu pudesse crescer, né? Eu ia falar um teatro que me cabe mais, mas um teatro que eu pudesse crescer, desenvolver mais, ser mais feliz, ser mais inteiro, assim, né? Com esse corpo negro, essa história negra, né? Essa vivência. É interessante porque, de uma certa maneira, escutando a sua história e conectada a sua história com a história da Zap, tem muito uma organicidade, né? Quando a gente entra num grupo de teatro, ou quando a gente tem interesse, a gente se torna interessante para aquelas pessoas, né? Quando a gente tem interesse por uma pesquisa, por algo, a gente se torna interessante. E se a gente está interessado pelo aquilo, a gente organicamente vai entrando, vai se doando para todos os processos, acaba entrando, é um processo muito natural, né? Mais do que um processo seletivo, formal, mas é um processo natural de ir somando forças, né? Não só como ator, mas como um professor, como alguém que pensa a lei, como tudo isso que eu vejo hoje você faz parte, é orgânico e é de fato de coração, né? Tipo, pelo interesse que esse lugar te abraça e você abraça esse lugar mutuamente. Eu acho que isso de uma certa maneira, tem muito a ver com acho que a proposta do teatro, né? O teatro, pelo menos feito por parte de algumas pessoas, assim, um teatro que está mais vinculado mais do que uma habilidade, de um physique, mas acho que está vinculado mais aos afetos. Eu acho que a gente se vincula aos afetos, como a gente é afetado, como a gente, pelo grupo, pelo processo, pelo trabalho, né? Isso é bonito de escutar, porque num período e também num período onde tudo é view, likes, é dinheiro que move as coisas, o interesse por uma projeção. Eu acho que em muitos grupos de teatro, muitas pessoas se interessam e se vinculam mais pelo fazer, pela linguagem, pela história de um grupo, por onde ele está localizado, pelo qual é a pesquisa desse grupo. E isso é interessante e me interessa também como um lugar de diálogo, assim, pelas afetações desse lugar, assim. E eu fiquei curioso em entender um pouquinho mais desse lugar, tipo, também, também é muito caro, né? Tem um grupo de pesquisa de teatro negro tão longínquo, né? Tem 3 anos, assim. Isso está numa constância, pessoas que saem, pessoas que ainda estão. Vocês desenvolveram espetáculos, desenvolveram pesquisa de linguagem. Quais são as linguagens que estão levando para a cena, assim, em relação a essa pesquisa de teatro negro, Lucas? Assim, o que vocês têm se enveredado? Para onde vocês têm enveredado? Então, a gente desenvolveu espetáculos, mostras, né? Vou falar só um pouquinho. Vou falando de cada um, porque eu acho que o que a gente tem de maior, de mais valioso ali, né, nessa zona de experimento cênico, é exatamente a palavra experimento, né? Então, a gente não definiu, e eu acho que a gente não quer definir caminhos, né? A gente sempre está se aventurando e experimentando, né? Então se a gente cria uma cena, na outra semana a gente fala, tá, agora vamos fazer diferente essa cena, vamos experimentar de outras formas, vamos ver o que que a gente acha se a gente experimentar dentro dessa cena. Então esse semestre a gente está com uma cena e está experimentando essa mesma cena de várias formas. E é muito legal com que ela vai crescendo, com que a gente vai abrindo possibilidades para essa mesma cena e criando camadas cada vez mais profundas para ela. Então acho que sobre a linguagem, é uma linguagem que tem a ver com os nossos corpos, tem a ver com quem está lá. Então, por exemplo, eu estou lá, né? Durante 5 módulos, eu estava meio que com um olhar de direção
e a pessoa que estava responsável pela trilha sonora, pela organização da cena musicalmente e pela preparação vocal. Então eu estava preparando a voz, dirigindo e lidando com a trilha sonora do que a gente produzia. Aí a Sheila, até esse ano, ela estava como uma preparadora corporal, a Sheila Santana, né, que também é da ZAP, ela estava como preparadora corporal e pensando na questão visual. Então ela estava criando adereços, objetos, máscaras, figurino, porque ela também é das artes visuais e da dança. E aí ela trouxe muito das vivências dela do break, do soul, da dança de rua, né, do jazz, para essa preparação corporal e trouxe muito né, ela é formada ela tem pós-graduação, acho que em artes visuais, ela é formada em artes visuais também, na Guiar. Então ela trazia todo esse conhecimento relacionado às artes visuais. E ainda tem as pessoas que estão participando, né? Então a gente tem alunos iniciantes e alunos bastante experientes que já fazem teatro há 10 anos, estão lá no coletivo. Então eles trazem muita coisa, né? Eles trazem muitas vivências. Então eu também trouxe um pouco da capoeira Angola, tem alunos que vêm da capoeira Angola, do funk, então, né, viver histórias de vida. Então, o nosso material e a nossa pesquisa de linguagem é uma linguagem que vai potencializar essas pessoas onde elas estão na vida artística delas, né? Com que elas possam doar também, né? Você falou no início dessa doação, né? Então, o aluno da ZAP, ele não é um aluno que vai lá receber aula e receber conhecimento e vai ter propostas feitas para ele e ele vai ficar lá nesse sentido também consumista, né, do ensino. É um ensino de troca. Então, eu quero que eles troquem comigo, eu quero que a gente quer, né, que a gente quer estabelecer essa troca, né? Então, uma coisa, a gente chegou num nível agora que essas pessoas elas estão vivenciando o teatro de grupo, né? Então, o que que é fazer uma bilheteria? O que que é estar numa bilheteria? Né? Igual eu sempre estive na bilheteria da Zap, sempre estive no bar vendendo cerveja, ou então trocando as fichinhas do bar na lojinha da Zap, é, postando no Instagram. Então, tudo que envolve o grupo, eles estão vivenciando, né? Eles aprenderam como é que funciona equipamento de luz, equipamento de som, como é que liga, para que serve cada refletor. Então, a gente tem feito essa troca. Então, eles têm alunos que são professores, que trazem os seus conhecimentos também. Tem alunos que estão estudando teatro, estão estudando cinema. Então, eles trazem muito, assim, é muita troca, é muito grande, assim, é um contato muito grande. Eu sempre saio, segunda-feira, foi ontem, né? Eu sempre saio da oficina recarregado, assim, né? Como se eu tivesse mergulhado no mar e saído, né? Então, na primeira oficina que a gente fez, teve duração de 6 meses, o primeiro módulo, foi o módulo Quilombo, né? E aí, o módulo Quilombo, a ideia era que a gente era fazer uma montagem com todos os atores em cena, criando algo. E aí, nessa primeira montagem, né, a partir desse diálogo com os alunos, uma coisa que a gente não queria falar, a gente pensava assim, "Ah, o teatro negro já tratou muito da questão da violência contra a pessoa negra. Então, a gente não quer falar de violência. Só que foi impressionante, assim, porque foi um ano, 2019, foi um ano, como todos os anos têm sido, com a cada semana, a oficina era na terça-feira. A cada segunda-feira, terça-feira, acontecia um ato de racismo que era amplamente divulgado e que a gente ficava sabendo. Ou era um assassinato da pessoa no Carrefour, ou era um menino que morreu baleado. E a gente tentando criar cenas da família negra, a gente tentando criar cenas de afeto, e toda hora o assunto que rolava no café preto, que é o início da oficina, né? A gente tem 30 minutos de café, a pessoa chega, a gente faz um cafezinho, cada um leva um lanche, e a gente faz o café preto para trocar uma ideia. E várias cenas surgiram do café preto, porque a gente foi conversando, de repente, nossa, e aí, uma cena inteira que foi quando a gente estava no café.
a Poli e o Léo começaram a cantar uma música do Racionais, eu comecei a pirar na Zap, ouvindo eles cantaram a música inteira, tipo uns 7 minutos de música, e da ponte pra cá, né? Eles cantando e eu, tipo assim, velho, tá muito bom esses dois, esses caras cantando. A gente tava trocando ideia, de repente a música aconteceu. Eu falei, gente, e quando eles terminaram, essa é uma cena. Aí a gente fez o aquecimento, eu falei, vocês vão subir aí no mezanino e vão fazer exatamente o que que vocês fizeram no café. Aí eles, quê? Vocês vão conversar, trocar ideia. E lembra quando vocês começaram a cantar? Aí vocês vão cantar, a cena vai ser isso. E eles fizeram exatamente a mesma cena e era a melhor cena, assim, a cena mais gostosa, que era aquele clima de amizade, de pessoas conversando, trocando e se fortalecendo, né? Como que a música dos Racionais fortalece, a gente conecta, a gente, não importa de onde você nasceu, você é negro, do mundo inteiro, você ouve o Racionais, o trem é muito louco, assim. E Tem atravessamento de outras linguagens e artes e coisas que atravessa, que você acabou de falar, a nossa vivência. E aí também sobre síntese, né? A música sintetiza muitas coisas, as músicas racionais, sobretudo, e o rap, né? Consegue comunicar muito bem com uma certa massa, com uma certa camada social, principalmente negra, e sintetiza muito a nossa vivência. E quando a gente canta junto, é quase como se fosse uma oração, todo mundo ali, naquele movimento. E é muito bonito, porque aí você vê a verdade. E é isso que a cena precisa. Eu preciso disso, dessa verdade, dessa vontade de cantar e compartilhar vivências. E é bonito quando isso acontece, né? Eu tô vendo que não, é lindo, cara. E essa oficina revelou muita coisa para a Zap, né? A Zap tem um público muito diverso, né? O público do bairro, ele é um público que vai e some, vai e some. A gente tem muito público da zona centro-sul, né? E essa oficina trouxe, como era para atores e atrizes negras, essa oficina trouxe muita gente do bairro, dos bairros do entorno, né? Então foi uma oficina que trouxe muita gente mesmo, assim, é, do entorno da Zap, né? Então foi uma forma da gente recuperar o público da região, da própria região, e da gente fazer esses artistas assumirem esse lugar, né? Assumirem esse lugar de artista. Então tinha um menino que escreveu, um menino não, né? Um homem que é um companheiro nosso, o Júlio, que escrevia poesia, mas ele não falava as poesias dele na época, né, em 2019. E aí eu pedi para ele, faz uma poesia nessa cena, nessa mesma cena, né? Faz uma, porque nesse momento eu acho que pode caber uma poesia. E aí ele fez uma poesia e hoje em dia ele vai nos saraus, ele faz, ele propõe, ele escreve, posta. Então ele se assumiu como uma pessoa que escreve e escreve muito bem, assim, e tem, né, se abriu para isso, né? E é muito forte, assim, como que a ideia mesmo do Abdias, né? Eu acho que o Abdias deixa um legado muito grande e que se a gente olhar para o passado, a gente vê que é necessário a gente ter práticas semelhantes, que é de que o teatro ele vai ser uma parte desse movimento que a gente está fazendo, né? Eu quero fazer teatro, eu sou ator, eu sou diretor, eu quero estar no teatro, mas existe um outro lado, né? Eu faço teatro negro porque eu quero contribuir com o fim do racismo. Eu quero ser alguém que está puxando a corda para que o racismo acabe algum dia, daqui a 400 anos, pode ser. Mas eu quero poder contribuir puxando essa corda para esse lado. Mas existem outras coisas também, como, por exemplo, questões de passagem de ônibus, né? Um aluno que não tem dinheiro para pagar ônibus para ir para a ZAP. Como que a gente pode fazer para esse aluno estar aqui? O que é possível desse coletivo fazer? Né? A manutenção do espaço da ZAP. O que que esse coletivo pode fazer para a manutenção da ZAP? Porque se a gente tem a ZAP e a ZAP é o lugar onde a gente pode praticar, então a gente tem que manter esse lugar. A gente tem que manter as pessoas e tem que manter o espaço, né? É, Questões emocionais também já surgiram, o espaço ser um lugar de acolhimento, né? Da gente apoiar alunos, da gente apoiar as pessoas que passam por lá, né? Durante a pandemia isso foi muito forte, né? Da gente ser
uma aldeia, da gente se transformar num quilombo, né? Então, o primeiro ZEC era o quilombo. A segunda ZEC ia começar, a pandemia começou, e aí a gente ficou, teve um período de pausa. E aí, nesse período de pausa, após esse período de pausa, a gente fez dois módulos online, que foi o módulo dos solos. Então, aí a gente foi para uma estética totalmente diferente, Felipe. Então, primeiro a gente tinha essa estética bem voltada para o teatro épico, um teatro, né, de cortes, as cenas não tinham muita ligação uma com a outra, algo do contemporâneo também, da dança. Então, uma mistura, uma profusão de coisas, né? Mas muito voltado para uma ideia do épico também. E E os depois, dois eram. eu fico me perguntando, desculpa interromper, só o que o. E, porque tem a pandemia, aí você vai falar um pouquinho agora, mas eu acho que eu te interrompi na hora errada. Fala sobre essa experiência da pandemia, porque eu tenho uma pergunta pós-pandemia. Vai, pós-pandemia, porque isso me interessa também Aí, as obras pós-pandemia, como é que têm sido pensadas, elaboradas com a experiência da pandemia. Na verdade, é essa a minha provocação. Como está sendo pós-pandemia, com as ferramentas que foram utilizadas em confinamento, sabe? Porque eu percebo que muita coisa mudou no fazer. sim. A gente teve, vou falar um pouquinho da pós-pandemia, e aí talvez a gente tenha que parar um pouquinho por causa do tempo da reunião, e aí eu dou a resposta. Vamos ver se vai dar tempo. Então, na pandemia a gente foi para os solos e a gente começou a aprofundar muito na pesquisa relativa ao afrofuturismo, né? Então, principalmente a Sheila trouxe muitos elementos do afrofuturismo, e aí a gente mudou totalmente a forma de trabalhar, né? Então, estava cada um na sua casa, a gente fez jogos coletivos, mas a gente também o foco era muito no desejo individual. A gente já faria isso presencialmente, né? O módulo já seria solos, só que a gente ia trabalhar os solos presencialmente. E aí, como estava cada um na sua casa, a gente chegava, fazia um aquecimento, conversava, e aí dava uma tarefa, aí todo mundo desligava a câmera, aí voltava, todo mundo mostrava a tarefa, né? Era uma coisa bem assim, de vamos cumprir tarefas, cada dia a gente cumpria uma tarefa diferente, pensando no afrofuturismo, e aí pensando que cada um estava na sua casa, tinha um espaço, era uma câmera, né? E aí a gente fez uma amostra também solos online, foi muito boa, assim, muito divertida e eu acho que os alunos se desenvolveram mais como artistas. Então, porque no meio do coro ali, da primeira oficina, a ideia era aprender a trabalhar na coletividade. Claro que eles se desenvolveram, mas ali nos solos eles puderam aprofundar assim, o que que eu quero dizer, o que que o teatro que eu quero fazer, essa busca, né? Eles iniciarem essa busca ou serem impulsionados a essa busca de algo próprio, assim, o que que meu coração quer falar para o mundo, né? O que que me toca quando eu vejo que eu gostaria de fazer também. Então, as provocações eram muito relacionadas a isso, a um desejo individual, e aí as cenas também foram levadas para a questão negra, né? Então, não tinha nenhuma regra, a pessoa podia falar sobre temas totalmente comuns a todas as pessoas, mas todos tinham a necessidade de falar sobre como que ser negro afetava na vida dele. E acho que de uma certa maneira, uma provocação para você e também para. Você acha que de uma certa maneira a gente se sente, às vezes, posso usar o termo refém, ou aprisionado, ou a gente não consegue falar outra coisa porque tudo isso nos sufoca de uma certa maneira? A gente consegue, a gente tem a capacidade, a gente pode falar sobre o que quiser, mas quando a gente escolhe falar, porque isso é mais urgente, por que será? Como que a gente Eu elabora? acho que é isso. Eu concordo um pouco que seja de uma urgência, que seja de, né, o racismo ele é muito grande, ele é muito grande. A gente tem um racismo que a gente vive diariamente, mas a gente também sente o racismo que outros negros vivem, que os indígenas vivem, a gente também sente, né? Então, quando você rola um feed do Instagram e você vê lá 30 casos de racismo por dia, né?
Isso é cansativo, isso drena a nossa energia e a gente, nesse movimento de querer lutar contra o racismo, né, querer ter uma vida melhor para as pessoas negras, a gente, de certa forma, quer falar, né, é algo que nos traz angústia, e a angústia, ela só vai sair com o movimento, né? Mas eu não acho que nós sejamos reféns, eu acho que a gente poderia fazer. Mas a gente tem que fazer escolhas de vida, né? Então fica difícil, assim, enquanto a casa está pegando fogo, você querer falar como que o jardim é bonito. É muito difícil, né? Então acaba, eu não acho que nós somos reféns inteiramente, porque tem várias pessoas negras que estão falando de outras coisas. Mas, né, eu acho que a gente, por uma questão de consciência, né, consciência de luta, consciência racial, eu, por exemplo, tenho uma tendência muito maior a querer falar sobre isso, porque, de certa forma, isso até, sei lá, eu tenho como um objetivo de vida, né? Meu grande objetivo de vida é o combate ao racismo. É um dos grandes objetivos da minha vida é não deixar o racismo me vencer e não ficar calado em relação a isso. Agora, os outros temas que eu quero falar, que eu gostaria de falar, eles podem esperar um pouco. Eles podem esperar alguns anos. Agora, a urgência ferra tudo, né? Total, eu lembro disso, porque a gente tá, é porque também é uma tentativa. Eu digo isso porque eu estou me provocando também, porque eu estou tentando desenvolver e falar a partir do amor. Tenho lido muitas coisas sobre o amor, sobre a ideia do amor. Primeiro a parte da masculinidade também, esse lugar que é tão fragmentado e destruído. E eu lembrei porque eu lembrei de um trechinho quando você falou da música do Emicida que é: primeiro sequestra ele, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho ousar correr, separa eles e manda eles debater com a bala que vara eles. Infelizmente, aonde se sente o sol mais quente, o lacre ainda está presente, só no caixão dos adolescentes. Então, é tão síntese, né? Se a gente ousar. Então, Lucas, e sobre essa questão de como esses processos que foram online, que você falou que teve essa autonomia deles, né, em relação a o que eles querem falar, a partir das questões deles e delas, e, enfim, sobre, né, acabou sendo o cerne essa questão da negritude, falar sobre essas questões que atravessam eles diariamente, que é urgente nas nossas vidas. Como é que, pensando tanto o discurso, mas também como linguagem, o que vazou para a cena dessas interconectividades da tela, do vídeo, do som, da expressão, o que vazou dos processos saindo da pandemia para a cena hoje no presencial? Como é que foi isso para você? O que acrescenta, o que soma com a cena atual? Eu acho que a experiência em si foi muito enriquecedora para todos nós, assim, né? No sentido da gente se aprofundar nas nossas questões, na nossa visão de direção, nas pesquisas, né? Eu, é, eu acho que o que aconteceu na ZAP foi um fenômeno de tentar, né, nessa oficina, né, principalmente, foi tentar afastar o máximo da experiência online. Eu acho que rolou um cansaço, o que vazou foi um cansaço enorme em relação a experiências online, né? As pessoas estavam totalmente avessas. E aí esse desejo de conectar com o outro, né? Mas ao mesmo tempo, uma vontade também de ter uma conexão com o futuro, com a tecnologia, mas a gente tentar criar tecnologias, né? Então, na cena que a gente pós, né, a gente fez uma oficina ainda de dramaturgia e a gente pensou mais nessa questão da escrita, da construção da cena a partir da, da elaboração dela pela escrita também. E aí, quando a gente volta presencial, a gente faz uma oficina coletiva e a gente tem uma dificuldade de se conectar um com o outro, inclusive
com muitas faltas, né? As pessoas parece que perderam essa essa coisa da pontualidade, da presença, né? Então a gente teve, foi uma oficina com muitas faltas nesse retorno, mas a temática da tecnologia, né, de como a tecnologia poderia ser no futuro, ela foi uma temática que apareceu a todo tempo, mas pensando no uso da câmera, ou no uso da internet, a gente não guardou tanto, a gente não, eu acho que a gente melhorou um pouco, por exemplo, a utilização das nossas plataformas, né, do Instagram principalmente, mas a gente não é, recorreu aos recursos, né, da câmera mesmo, que já eram recursos muito utilizados pela Zap, né? Eu acho que criou mais uma versão, assim, sabe? O caminho não foi muito de continuar a partir dali, mas foi de, tipo assim, vamos tentar lembrar como é que faz teatro na presença, assim, sabe? A gente não continuou essa pesquisa a partir do uso da câmera. Eu tenho até vontade, assim, antes das oficinas online, a gente dava oficinas de câmera, né, ator e câmera, na Zap, eu e o Thiago Macedo. Era uma oficina que ficava bem cheia, bem legal, assim, a gente deu 2 vezes essa oficina. E, só que realmente a gente abandonou. E aí eu falei, né, desses módulos da Zap, então a gente fez 2 online, ano passado 2 presenciais, né, que foi o 4 e o 5. E o primeiro, a gente trouxe muita questão do afrofuturismo, dessa tecnologia feita a partir de elementos africanos e afro-brasileiros, né? A dança, o berimbau. Então, como que essa tecnologia do corpo, né? Ela poderia ser fundida a uma tecnologia dos metais, da eletricidade ou da energia solar, né? Então, foram temas que apareceram muito, assim. E no final, e também existe uma ligação muito forte, uma pesquisa muito forte relacionada a quadrinhos, né, personagens de quadrinhos. E a gente criou ano passado, no final do ano, o Pivete Samurai, que era esse herói era um herói que a cidade amava e quando a cidade é, precisa, a cidade não, ele não pode ser um herói escondido, né? Um herói de máscara, o prefeito exige que ele tire a máscara. Quando ele tira a máscara e vê que ele é negro, a cidade passa a odiá-lo e a persegui-lo. Então a gente tem essa reviravolta, assim, dentro da história, né? E aí a gente continua, tá nessa pesquisa ainda, trabalhando heróis, pesquisando os heróis, o afrofuturismo e o quilombismo, né? Então a gente está fazendo, buscando o quilombismo, os escritos do Abdias e as referências que a gente tem de afrofuturismo também, mais recentes, né? Os artistas negros, afrofuturistas, e pensando também nesse presente, passado, futuro aí, nesse tempo espiralar. A gente também tem pesquisado bastante a Leda Maria Martins esse ano, está sendo um ano em que a gente tem aproveitado, né, esse contato, que ela está perto, que ela está aqui perto da gente, para poder beber, assim, das pesquisas, das ideias, né, do que fortalecer mesmo, assim, os nossos objetivos, né? Entender também o teatro negro que está sendo feito, né? O, E além disso, a gente tem um evento que chama Café Preto, que a gente convida artistas negros para trocar uma ideia sobre fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, só que com cafezinho. sim, é uma ideia ótima. Você falou que alimenta muito a cena, né? Antes dos encontros do Café Preto, já vai muita coisa que já vai para experimentação, né? Já vira cena, já é coisa, né? O que é muito potente mesmo, da conversa surgir cenas. Muito legal. Na verdade, eu até me perdi que foi nela bem perguntar, fazer um comentário sobre essa do quadrinhos. Isso é muito interessante pegar, né? Também beber de outras formas de dramaturgia, né? Que tem imagem, uma imagem que dá conta de muitos textos, mas no quadrinho ele consegue sintetizar, né? Como quase um storyboard de um filme. Como é que. E ao mesmo tempo isso também é estratégia, foi estratégia.
é utilizada muito pelo Boal, né? Assim como linguagem, para pensar dramaturgia. Eu fico pensando, e a ZAP tem uma pesquisa muito grande, né? Eu acho que o centro, a tônica é o Brecht, assim. Brecht continua atravessando também nesses encontros do teatro negro, assim como um pilar, como uma tônica, ou não necessariamente? Não necessariamente, mas a última cena que a gente fez, a gente leu um trecho do Santa Joana dos Matadouros, né, do Brecht. Então, né, eu pesquisei Brecht durante, né, eu li, escrevi durante quase 4 anos, né? Então, eu fiquei 4 anos lendo tudo que eu tive acesso, né, eu tive esse olhar, a ZAP, né, como quase um patrono da ZAP, ali, da nossa pesquisa de teatro e realidade. Então não tem como a gente abandonar o Brecht porque estamos fazendo teatro negro, né? Porque ele não era negro. Mas se a gente for pensar também o teatro negro lá no início, muitos dos espetáculos estavam, a gente poderia falar que tem um relacionamento com o que o Brecht fez, né? Que tem pontos de contato assim, né, do teatro épico que ele propunha e tal. Então, eu acho que o teatro épico é uma ferramenta ainda muito potente, né? Então, se necessário, nós vamos lançar mão dela. E é legal que a gente tem tantas ferramentas, né? A gente tem ferramentas do teatro contemporâneo, pós-dramático, todos os nomes que quiserem dar para todos os teatros, a gente pode beber isso. E o teatro negro, ele não tem uma formalização, não existe uma formalização o que é teatro negro, né? Existem os teatros negros, então a gente tá nesse espaço assim de total liberdade, tanto que a escravidão durou tantos anos, por que a gente vai ser escravo do teatro épico, né? Então a gente traz elementos do teatro do oprimido também, né? Nessa questão do teatro imagem. Eu também pesquisei durante muito tempo na ZAP, né? Usei a ZAP como um espaço para pesquisa do teatro do oprimido, logo que eu e junto com o teatro épico, né? Teatro do oprimido e teatro épico fazendo interseções, né? Então, eu também trago muito do conhecimento do Boal para a gente tentar, né, as pessoas negras são uma das mais oprimidas, né, desse país. Então, as ferramentas do teatro do oprimido, os jogos e também as ferramentas de construção da cena são importantíssimas, né? Só que a gente precisa, o que eu sinto é que a arte ela precisa de inovação, né? A gente precisa chegar nos públicos de uma forma que surpreenda, assim. Que se a gente ficar repetindo, a gente não consegue tocar aquele coração, aquela alma, aquela pessoa, para que ela se abra para uma escuta do que a gente quer dizer, né? Então a gente precisa entender como que as pessoas estão lidando com informação, com sentimentos, né? Para conseguir criar algo que perfure essa noção, né? Então, por exemplo, no outro espetáculo que a gente produziu fora da oficina, mas que foi durante a pandemia, o Neguinho Prefeita, Neguinha Prefeita, a gente usou todas as referências que a gente tinha de lives, Instagram, do que estava sendo, que a gente estava usando muito, né? A gente começou a usar de uma maneira muito exagerada o YouTube, o Instagram, o Facebook, né? Se antes era só para fazer uma propaganda, virou nosso modo de existir no mundo mesmo, né? A gente existia se a gente estava postando vídeo no YouTube e a nossa produção no Instagram. Então, virou uma forma do grupo existir. Aí a gente trouxe essa linguagem das redes sociais, essa linguagem das plataformas de vídeo para um espetáculo. Ele é todo feito com essas referências. Então, uma cena é um vídeo no YouTube, outra cena é uma live no Instagram, outra cena é um TikTok, sabe? Então, ele foi todo construído a partir disso, assim. E a gente tem a vontade de trazer esse espetáculo presencialmente e trazer esses elementos também, É né? interessante falar isso porque pensando também na forma que as pessoas e também estão tem um certo condicionamento, né, do humano no sentido de vídeos extremamente curtos, informações extremamente rápidas, pessoas que Uhum. discutem temas profundos através de uma headline, só com o título da matéria
e vira a pauta de várias pessoas, mas ninguém leu a matéria. É, aquela quase uma dramaturgia de scroll, né? Você vai passando, vai formando, vai criando uma história, os algoritmos vão te dando uma taxa de dopamina que te deixam atraído, seja através de uma revolta, de um caso que te revolta, mas de uma imagem bonita de alguém, depois um caso que te revolta, depois uma notícia bombástica, depois a imagem bonita de alguém, depois uma fofoca, depois uma coisa engraçadinha, depois uma revolta. Então você é também uma maneira de estudo de como a neurociência, tudo isso envolve, como que eu engajo aquelas pessoas a ficarem, porque é sobre tempo de vida, né? Eu acho que tem nos furtado sobre tudo isso, mas também um condicionamento de ver um filme de 2 horas e meia já é uma experiência muito mais difícil, porque agora é uma série de 1 hora. Agora a série está virando de 30 minutos, porque 1 hora já está muito. Os capítulos estão ficando mais curtos. Aí os vídeos que ela no YouTube de 10, agora é de 5, agora é de 3, agora é de 2. O TikTok, o Stories é 15, o vídeo máximo de um Reels é 1 minuto. Então também é um teste constante de uma atenção fragmentada e quase um cérebro muito difícil de você ficar atento a um livro. Falando de um livro, né? Um livro é o único lugar onde não aparece um pop-up, uma propaganda. Você está lendo, não vai aparecer um pop-up na sua. Graças a Deus, nossa, e isso vai acabar. Isso vai, porque quanto mais a gente lê Kindle, daqui a pouco no Kindle vai aparecer um pop-up, compra outro livro, sabe? Nos livros digitais, né? Que estão digitalizando tudo. Então, Felipe, mas o teatro, cara, deixa eu só te interromper, porque você fala de tudo, todos esses lugares, de todos esses estímulos, mas o teatro, a Zap, o espaço da Zap, desde que a gente abriu o espaço para a primeira peça, a gente tem tido casa cheia todos os dias. Isso me faz, assim, ter um alento tão grande. Eu fui em vários espetáculos, assim, esse ano acho que eu vi mais espetáculos do que nos outros anos anteriores, assim. E tá tudo bem cheio, assim. 300 pessoas, 400 pessoas, sabe? Mesmo que não lota um teatro grande, tá tudo muito cheio. E eu sinto que as pessoas estão indo para o teatro e para os shows também, acho que festivais de música, em busca de um respiro. Ao mesmo tempo que eu também vejo muita gente vai para gravar, para postar no Instagram. Mas eu tenho sentido isso, assim. Eu tenho posto sentido que o logo teatro tem. posto, logo fui, logo existo, posto, logo fui, logo existo, logo omito, de uma certa maneira também. Mas sim, eu acho que é uma sensação também minha, que as pessoas estão ávidas pela presença e também de uma maneira desenfreada, tanto positiva quanto maneiras difíceis de lidar também com os seus desejos, as suas compulsões, as suas loucuras de temos que aproveitar a vida ao máximo porque ela pode ser licenciada a qualquer momento por uma pandemia, porque a gente viveu esse tempo da pandemia, né? A gente é uma geração que está vivendo, né? Temos em torno de 30 a 30 e poucos anos, vivemos uma geração década de 80 ainda assim, a internet tão presente, sem as redes sociais, então jogamos bola na rua, bolinha de gude, sentamos papagaio, andamos de skate, brincamos de rouba-bandeira. Agora essa geração está fazendo tudo de uma maneira mais digital, menos presencial, mais mediada pela tecnologia. Não falando que não existe, mas porque também acredito que o velho e o novo andam ao mesmo tempo, o tempo todo. O conservadorismo e as questões mais progressistas de uma maneira, uso entre aspas, que a ideia de progressista também, progresso também se confunde com destruição, com avanço, mas um avanço que não é sustentável de acordo com essa ocidentalidade, com essa ideia de civilizatória, né? Mas é tudo isso ao mesmo tempo desafio do teatro também, que você fala, e também que eu faço coro, quando eu falo dessa avalanche de informação, de como ela tem nos condicionado, é sobre o teatro pensar, e aí eu tenho pensado, às vezes, muito mais na linguagem, do que exatamente sobre o que eu vou dizer, mas também tem uma ideia muito forte, porque forma é conteúdo é forma, é tudo junto, mas sobre como ativar escutas, mais do que falar, porque hoje todo mundo fala, 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 mas como eu ativo essa escuta, como eu ativo de fato, através da linguagem, questão do teatro, a partir da presença do outro, no mesmo espaço, tempo, como eu ativo aquela escuta, como eu estou falando
e eu sei que aquela pessoa está me escutando independentemente do seu background, independentemente de como ela recebe o que eu digo, mas ela me escuta, essa pessoa, seja ela quem for, me escuta. Então, acho que para mim isso é um grande desafio atual para pensar como se fala, como articula a palavra, como articula os elementos da cena, luz, som, corpo, presença, rupturas, abraços, cheiros, sensações, né? Tudo isso para a gente é muito desafiante pensar o teatro na era, na era digital, né? Apesar que o teatro tá aí sempre vai seguir, né? Já passou pelo cinema, já passou pela televisão, agora passa pelo streaming. Eu acho que é uma coisa que eu escutei muito de uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que foi a Renata Sorrado. Durante toda a pandemia, eu escutava muito dela. Foi que ela é uma pessoa que cortou vários tempos. Ela é uma atriz que tem muito tempo de experiência, muito tempo de carreira, e ela viu tudo isso, o cinema chegar com muita força, a televisão chegar, ela é absorvida também pela televisão, por tudo isso, pela internet, mas o teatro sempre esteve aí. É uma arte que sempre estará, porque ela pressupõe a presença. E a presença é insubstituível. Não vai ser um holograma, não vai ser a mediação de uma tela, porque aqui a gente é constituído por pulso, por cheiro, por carne. Não é um chat GPT que vai substituir um texto de teatro, ou uma música, uma obra de arte, porque ali, através daquela inteligência artificial, não há uma vida. Há uma inteligência que consegue, de uma certa maneira, simular uma pessoa, mas é uma simulação, né? Não é uma emulação de algo que é vivo. E o que é vivo é insubstituível. Insubstituível. Enfim, reflexões, né? Quando você ia falando, eu ia pensando, eu pensava numa coisa, você ia lá e concluía, assim, eu achei incrível isso. E o pensamento está tão conectado, assim, com o seu, né? E é muito doido, você falou de muitas coisas importantes, né? Eu acho que coisas importantes que você falou foi o ouvir, né? A gente está ouvindo, né? Eu estou ouvindo, o outro está me ouvindo. Como é que eu posso fazer para ele me ouvir? Eu tenho que fazer alguma coisa? E o teatro, esse lugar que o teatro ocupa, né? A gente não precisa se preocupar com isso, né? A gente, a gente vai junto, assim, né? Faz todo sentido. Talvez no final, quando tudo for mecanizado, talvez sobre os TikTokers e os atores. Vão ser os dois trabalhos. Atrizes, atores e TikTokers. Ah, Só vai existir isso. muito bom. Então, Lucas, então com isso a gente chega ao final dessa conversa, dessa troca, desse compartilhamento de saberes aqui, de coisas que nos interessa agora no fazer. E que essa conversa também não se encerre aqui, obviamente. Você já fez o convite aí para o Café Preto, e quando eu estiver próximo, com certeza eu vou querer participar, de alguma maneira, contribuir de alguma forma. E queria agradecer mesmo por essa troca, por essa escuta nesse momento, no meio dessa porta azul, dessa almofada azul. Ai, ai. É isso, meu irmão. Muito obrigado, por participar dessa troca, dessa conversa que vai ser, tá aí sendo compartilhada também com outras pessoas. Se quiser falar alguma consideração, considerações finais, tem esse tempo. Claro, queria agradecer, né, pelo convite. Sempre bom conversar com você. Sinto saudade. Felipe é um companheiro, assim, de estrada. Nossas estradas se cruzaram em alguns momentos felizes, né? Em alguns momentos difíceis também. Mas principalmente os momentos felizes, né, cara? Eu lembro de muitas coisas legais e espero você no Café Preto. Já está convidadíssimo. Pisa aqui em BH e me fala para a gente poder combinar. Com certeza. Valeu para todo mundo que estiver assistindo, se alguém estiver assistindo aí. Espero que vocês possam escutar a gente e entrar em contato com a gente também. Eu vou pedir para você colocar na descrição do vídeo o contato da Zap, né? Underline Zap 18. Não, arroba Zap 18, Zap underline 18. Arroba Zap underline 18.
tudo por extenso. E aí entra em contato com a ZAP e vamos conhecer o espaço que está há 20 anos lutando por um teatro libertário em Belo Horizonte. É isso. Valeu. Valeu, Lucas. É isso, galera. E aqui encerra a nossa conversa. Muito obrigado. Até breve. Valeu.